Estamos aqui outra vez no nosso programa Um Fato, Duas Visões. E nossa convidada de hoje é professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do curso de Psicologia. É a professora Fanny Malherbe, que vai falar sobre diabetes e adolescência, diabetes e infância. Vocês vão ver na sequência do programa. Tudo bom, Fanny? Tudo bem, obrigada. Junto comigo, como sempre, da Faculdade de Educação, a professora Neide Noves. Tudo bom, Neide? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Então, quando a gente pensou em te convidar e foi conversar com você, eu vim ali com uma conversa dizendo assim, vamos falar sobre diabetes juvenil. Você falou, Márcia, não se fala mais. Você não quer explicar então para os nossos convidados como é que se fala agora? Então, essa terminologia é uma terminologia antiga. Na verdade, existem vários tipos de diabetes. Os principais são tipo 1 e tipo 2, mas existem outros, diabetes gestacional e ainda alguns outros tipos de diabetes mellitus. E o tipo 1 especificamente, como hoje é designado, ele acontece mais frequentemente em crianças e jovens. Por isso, antigamente se chamava diabetes juvenil. Essa terminologia foi alterada e hoje a referência é tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e alguns outros tipos menos frequentes que a gente conhece. Quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa no médico, né? Onde é que o psicólogo entra nessa história? O psicólogo entra há bastante tempo, né? Desde que foi descoberta a importância da reposição de insulina, já na década de 20 do século XX, quando se começou a usar insulina para tratar o diabetes tipo 1, já se pensou que não adiantava haver um tratamento com medicamento se não houvesse uma educação do paciente. Então foi criada essa figura de educador em diabetes, que originalmente era exercida por um enfermeiro. Era um enfermeiro que ou conversava com o paciente no próprio local onde ele era atendido, no hospital, ou ia na casa, fazia visitas domiciliares. Essa questão da educação, ela foi ganhando uma importância cada vez maior e a ideia de educar o paciente foi sendo pensada. Ela foi acontecendo só com a diabetes ou era um movimento mais geral? Eu acho que educação em saúde é um movimento mais geral, mas eu acho que no caso do diabetes mellitus é particularmente importante porque é uma doença que depende muito do comportamento do paciente. Não adianta o paciente se tratar no melhor centro médico, com o melhor especialista, com os insumos mais modernos, se ele não assumir o controle da sua doença. Então, educação significaria trazer a informação aos pacientes, às pessoas que contraíram essa doença, para que ele entenda que é um cuidado que ele tem que ter consigo. E o outro traz a informação, mas se ele não se cuidar, assumir-se, seria isso? Eu acho que você salientou bem, quer dizer, a informação é o pré-requisito, é o primeiro passo, mas ela não é suficiente. Quer dizer, é preciso que o paciente aceite a doença, incorpore o tratamento no seu dia a dia e efetivamente exerça esse papel, né? Então, além da informação, a gente pensa, enquanto psicólogo, também em modificação de comportamento, porque o paciente precisa se comportar de forma que ele possa ter uma boa qualidade de vida, atendendo aí aos requisitos, às demandas dessa doença. Mas só terminando o que a Márcia falou, então, quem era esse primeiro educador? Originalmente, então, o enfermeiro, que trabalhava ao lado do médico, e depois esta equipe que cuidava da educação foi se ampliando, envolvendo profissionais de nutrição, envolvendo
educadores físicos, porque é importante que o portador de diabetes tenha uma atividade física, uma prática de atividade física regularmente. Então, enfermagem, nutricionista, e o psicólogo veio tardiamente, mas embora tenha sido talvez o último desta equipe do ponto de vista histórico, mostrou a importância do papel do psicólogo na medida em que é ele que é capaz de identificar problemas de aceitação do diagnóstico, de incorporar o tratamento no dia a dia e de modificar, de fato, o comportamento quando necessário. Isso se dá com uma terapia para o resto da vida, por um tempo determinado? O paciente busca sozinho, o médico manda, como é que funciona? Então, quando a gente fala da atuação do psicólogo, não é uma atuação terapêutica, é uma atuação psicoeducativa. Então, dentro desta equipe, né, aquele profissional que é capaz de entender o que facilitaria a adesão ao tratamento, o que facilitaria a aceitação, tanto da criança, do jovem, quanto da família, a essa mudança no estilo de vida que tem que ser feita para o resto da vida. Quer dizer, é uma doença crônica, né? A gente havia comentado antes do início do programa de uma criança pequenininha. É isso que eu ia falar, o papel da família, porque se a criança tem 2 anos, como um filho de uma amiga conhecida, tem 2 anos, a criança não dá para saber o que cuidar-se. E é uma doença que ela vai levar para o resto da vida, não tem cura, é uma família doença crônica. Tem que ter essa informação, então, isso? a família precisa aceitar, a criança precisa aceitar, e aí a gente vai ter os desafios que, dependendo da etapa do desenvolvimento, a gente vai ter respostas diferentes do paciente. Então, a criança reage de uma forma, o adolescente reage de outra e os adultos reagem de outra. Qual é a etapa mais difícil? Adolescência. A adolescência é a mais difícil. Mesmo que aquele adolescente tenha recebido o diagnóstico na infância e que durante a infância ele tenha se mostrado um paciente que aderia ao tratamento, que parecia ter incorporado bem o tratamento na sua vida, na adolescência, por questões que a gente conhece, né? O adolescente ele acaba questionando os valores dos seus pais, do profissional de saúde, ele acaba se importando muito com a aceitação dos seus pares, ele não quer ser diferente dos seus amigos, então é muito frequente na adolescência haver uma deterioração da adesão, do adolescente testar, será que eu preciso mesmo tomar insulina? E se eu pular, o que será que vai acontecer? Então, é a fase mais difícil, a adolescência. É complicado, né? Complicado. É mais difícil, mas eu quero voltar à questão da família. Porque o adolescente, a criança, contrai. E aí, ele é mais difícil. Desenvolve. Porque desenvolve essa doença, né? Desenvolve. A criança é difícil, quer dizer, a pessoa que tem diabetes é complicada. Mas e o papel da família? Como a família tem que ajudar isto? O papel da família é fundamental. Então, o que se sugere? Então, dados de pesquisa, tem muita pesquisa Exatamente. sobre isso, muita pesquisa, né? E os dados têm mostrado que se a família é uma família que tem um padrão de funcionamento saudável, uma família coesa, uma família que consegue se comunicar bem com seus filhos, o diabetes vai bem, né? O controle é melhor. Então, se a família tem problemas, se a gente encontra problemas na comunicação, se a gente encontra pais que ou são super protetores e fazem tudo pelos filhos, ou ao contrário, largam para o filho essa tarefa de se cuidar e não dão a supervisão adequada no momento em que o filho ainda não tem condição de se cuidar sozinho, a gente encontra problemas no controle do diabetes. Então, o papel da família é fundamental. E para quem é mais difícil aceitar? Né? Para os pais, para a família extensa? Onde é que costuma ser difícil a ação? Isso varia, Márcia, varia muito. Então, eu trabalho na Associação de Diabetes Juvenil aqui de São Paulo, a gente tem contato com muitos familiares e uma coisa que a gente ouve bastante é
a mãe dizer, bom, durante a semana, quando o filho está em casa, vai tudo bem, né? Ele segue o tratamento, ele come o que a gente acha que ele tem que comer. Mas quando vai no fim de semana para a casa dos avós, os avós falam, coitadinho, mas aliás, por que não? Já é chamado mãe com açúcar. Pois é. Ou então os avós que ficam muito impressionados, mas será que tem que tomar tantas picadas por dia? Será que tudo isso precisa ser feito mesmo? Isso varia. Eu acho que depende do nível de instrução das pessoas, do quanto elas conhecem de fato o que é a doença, quais são as demandas, quais são as necessidades. Às vezes, no próprio casal, a mãe aceita e o pai não. Pais separados, aparecem problemas também. Enquanto o filho está durante a semana com a mãe, é de um jeito, no fim de semana na casa do pai, tudo pode. Então, isso varia, Márcia, depende muito, como todo ser humano. E o diabetes contraído pela idade? Então, Eles essa é uma falam, né? outra doença, né? Uma Esse é o outra. chamado diabetes tipo 2, Esse é o 2. que é o mais frequente, responde por 90% a 95% de todos os casos de diabetes. Nossa. É uma outra doença, na verdade, é uma outra etiologia. No diabetes tipo 1, o que acontece é que as células pancreáticas que produzem insulina são eliminadas num processo autoimune. Então, o indivíduo não produz mais insulina, então ele precisa dessa reposição. No diabetes tipo 2, essa insulina, ela continua a ser produzida. O problema não está nessa produção de insulina. O que acontece é que essa insulina pode ser secretada numa quantidade insuficiente ou pode haver um outro problema, que é um problema da recepção dessa insulina nas outras células do organismo. Então, é uma outra doença. Muitos portadores de diabetes tipo 2 conseguem controlar apenas com mudança de hábitos, de alimentação, atividade física. Alguns precisam tomar medicamentos orais, comprimidos orais, para controlar o seu diabetes, e alguns precisam também tomar insulina. Então, existe uma variabilidade de tratamento, dependendo do que está determinando aquele diabetes tipo 2, mas acontece numa fase mais tardia da vida, né, em geral depois dos 40 anos. Atualmente, com essa epidemia de obesidade infantil, principalmente nos Estados Unidos, estão aparecendo casos de diabetes tipo 2 em crianças, mas por conta da obesidade, que é um dos fatores de risco. Você pode construir, vamos sim, dizer assim, sim. pelos O seus diabetes, hábitos, sim, pela sua sim. forma de se colocar. Então, diferentemente do tipo 1, que atualmente ainda não existe prevenção, não se sabe por que o organismo desenvolve esses anticorpos contra essas células, essas ilhotas pancreáticas, então não tem como prevenir. No diabetes tipo 2, há sim uma forma de prevenir se a gente controlar peso, se fizer atividade física, se tiver uma vida mais saudável. Eu ouço falar, quero ver sua informação, né? Estou aprendendo, né? Sua informação que tem pessoas que se apresentam, né, pré-diabéticas e outros dizem não tem pré-diabético, tem o diabético, né? Início. Existe essa coisa do pré-diabético? É possível? Sim, existe. Na verdade, o diagnóstico ele é feito com parâmetros numéricos, né? Então, existem medidas de taxa de açúcar no sangue, glicemia, hemoglobina glicada, né? São medidas que apontam essa taxa de açúcar no sangue. E existem critérios, a partir de um certo valor, se considera que existe o diabetes. Antes desse valor, não existe. E tem uma faixa intermediária, que ainda não seria aquele valor para fazer o diagnóstico, mas já seria um valor alterado em relação ao que se considera uma glicemia normal. Então, o que se sabe é que pessoas que estão nesta faixa, se não se cuidarem, se não tratarem, se não mudarem seus hábitos de vida, tendem a evoluir para o diabetes. Eu tenho duas perguntas. Uma é,
né, assim, em relação aos jovens, aos adolescentes, às crianças que desenvolvem o tipo 2, é mais complexo o trabalho do psicólogo? E eu queria associar isso com a ideia de que, assim, quando você vai ao médico e ele vê ali esse índice aumentado, em geral ele já medica, né? Aí você pergunta para ele, mas não poderia ter um outro tipo? Não, é melhor medicar. Né? Que assim, existe também uma posição dos médicos, provavelmente não aqueles que estão associados apenas à diabetes, né? que se focam no trabalho com a diabetes, de que não vai se comportar direito mesmo, então toma um remédio e pronto. Você acha que existe isso? Então eu tenho essas duas perguntas para você. Você responde como você quiser. Não sei te falar das condutas médicas, né? Se o médico logo prescreve algum medicamento ao detectar. O que a gente sabe é que alguns medicamentos que são prescritos para tratar diabetes, eles oferecem uma proteção contra complicações a longo prazo. Então, as pessoas acabam tomando esse medicamento por conta desta proteção, né? Proteção das complicações que o diabetes pode vir a ter. Complicações cardiovasculares e outras, né? Mas a gente conhece casos de pessoas que conseguiram controle antes de tomar medicação, só com mudança no estilo de vida. Interessante você está falando, porque assim, o remédio ele não é para a diabetes em si, mas para as consequências da diabetes. Quer dizer, alguém que tem problemas cardiovasculares precisaria tomar por conta mais da questão cardiovascular do que da diabetes em si. Porque é uma das complicações, né? O problema do diabetes, o fato de ter taxa de açúcar no sangue, o problema disto é que isto gera complicações em vários sistemas do nosso organismo. Por isso que é importante manter a taxa de açúcar controlada, para evitar a ocorrência das complicações. Isso vale para qualquer tipo de diabetes, né? A gente escuta muito, né? Falar assim, diabetes é uma doença silenciosa. O tipo 2 é esse tipo que acontece nessa fase mais tardia, porque os sintomas são menos evidentes. Às vezes a pessoa vai fazer o diagnóstico porque ela vai fazer algum exame para alguma cirurgia e aí aparece essa taxa elevada no açúcar e ela já está com a doença há vários anos e não foi detectado. Diferente do tipo 1, que quando aparece os sintomas são mais evidentes e não se espera muito para fazer o diagnóstico. E aí é mais difícil quando você tem o diabetes tipo 2 do que a diabetes tipo 1, embora as consequências e os prognósticos do tipo 1 sejam mais, vamos dizer, assustadores do que o tipo 2? Eu não diria que o prognóstico é mais assustador, não. Eu acho sim. Também um monte de dado, de pesquisa mostrando que se houver um bom controle, o prognóstico é bom. As pessoas vivem muito, vivem sem complicação e têm uma vida normal, como qualquer pessoa sem diabetes, né? As associações de diabéticos, em geral, têm até essa prática de mostrar para as pessoas que têm diabetes, exemplos de artistas de cinema, políticos, pessoas bem-sucedidas que têm diabetes, mostrando o diabetes não precisa ser impeditivo de nada disso. Minha fantasia de que vai ficar cego. Não necessariamente, né? Então, são essas complicações que a gente quer evitar quando se pensa num tratamento rigoroso, né? E tem muita pesquisa mostrando que se o tratamento for rigoroso, se a pessoa tiver de fato essa preocupação de ter um estilo de vida saudável, medir, né, essa taxa de açúcar no sangue, a glicemia, várias vezes por dia. Antigamente furava o dedo, né? Então a lanceta provocava uma gotinha de sangue que daí impregnava uma fita reagente, daí se via quanto de açúcar no sangue. Hoje em dia a pessoa coloca um aparelhinho no braço e tem uma leitura ótica, como essas leituras de caixa de supermercado, então ela nem precisa furar o dedo, ela pode fazer várias mensurações por dia. Então, como existem muitos diabéticos, existe todo
um desenvolvimento de tecnologia para melhorar medidas, canetas de aplicação cada vez mais fáceis de serem manipuladas, bombas de infusão que a pessoa coloca e daí ela aperta um botãozinho para determinar quanto de insulina a bomba precisa injetar, medidas com alta tecnologia. Então, o desenvolvimento nessa área é surpreendente, é muito rápido, as coisas mudam muito, muito rapidamente, no sentido de melhorar a qualidade de vida desses portadores de diabetes. Então, as pessoas que estão no entorno, que são amigos e que a gente conversa sobre esses assuntos, sem essa visão científica, né, do ponto de vista comum, elas sempre, a conscientização vem pelo medo, e não pela necessidade de reeducação. Ou seja, é o medo de ficar cego, quando foi o medo de ficar cego, é o medo de perder, é o medo de não sei o quê. O medo diz mais do que a reeducação. Pelo que você está colocando para nós, teria que ser uma conscientização e uma reeducação do alimentar, do sistema de vida, e não necessariamente deixar de fazer por medo, né? A nossa cultura ela usa muito controle aversivo, né? A gente faz muito disso. A psicologia já faz, já nos diz isso. É alguma coisa que é uma prática nossa, né? Mas você tem razão. É muito melhor você incentivar a pessoa a se tratar para ter uma vida saudável, sim, a se tratar para estar bem, para se sentir bem, ter uma boa qualidade de vida, do que se tratar com medo de uma possível amputação, com medo de perder a visão, que são as consequências terríveis que pode acontecer. Você falou aí de um atendimento que é composto por uma equipe ampla, né? Multidisciplinar. Tem educação física, tem nutricionista, tem psicólogo, tem um médico. Isto é, vamos dizer, bastante disseminado, ou você diria que existem alguns redutos que se preocupam especificamente com o tema e que estudam o tema, mas que, de modo geral, eles são tratados sem o psicólogo, sem o nutricionista, e que isso é um prejuízo? Eu diria assim, fora do país, né, essa equipe multidisciplinar está absolutamente estabelecida e com muito trabalho. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto internacional que chamava Down Youth, né? Era uma sigla para Diabetes Attitudes, Wishes, DAW, e em jovens, né? Então era uma pesquisa. Diabetes, desejos. Diabetes, atitudes, desejos e necessidades em jovens. Então, foi um trabalho feito em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil foi um dos países que participou. E eu tive a oportunidade, então, de participar dessa pesquisa e fui em algumas reuniões internacionais. Então, fora daqui, o papel do psicólogo é absolutamente bem estabelecido, né? Os psicólogos, inclusive, lideram alguns desses movimentos e essas pesquisas que foram realizadas. Aqui no Brasil, eu diria que existem poucos psicólogos que têm um trabalho desse tipo. Quando eu fui coordenadora do Departamento de Psicologia da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu tive essa preocupação de fazer um levantamento se o nosso psicólogo aqui no Brasil estava tendo esse tipo de trabalho. E o que eu percebi é que o número era muito, muito reduzido. Eu acho que as nossas universidades, os nossos cursos de psicologia não estão preocupados em formar um psicólogo voltado para esta área da saúde que precisa tanto da atuação do psicólogo. O nosso curso aqui da PUC, né, no Núcleo 2, a gente tem um trabalho específico voltado para o portador de diabetes, né? Mas eu diria que a gente conta nos dedos os cursos que têm esta preocupação. Então, aqui no nosso meio, poucos psicólogos trabalham nesta área. Fora do Brasil, muitos, muita publicação,
muito trabalho sendo desenvolvido. Teve um congresso da Sociedade Internacional de Diabetes para Criança e Adolescente que publicou umas diretrizes e antes das diretrizes havia uma frase assim, que a coisa mais importante no atendimento do portador do diabetes é o atendimento das necessidades psicossociais. Então, é uma realidade que está muito bem estabelecida fora daqui. Aqui a gente tem o problema de formação, a gente tem o problema que os nossos hospitais não contratam psicólogos, né? Então, você vai num ambulatório de diabetes, nos hospitais públicos, você não tem o psicólogo e os poucos ambulatórios que têm o psicólogo, esse psicólogo está lá fazendo terapia nesse modelo clínico tradicional, não está fazendo parte dessa equipe multidisciplinar que procura fazer educação. E a gente tem um problema também, eu acho, da questão financeira, né, que é o que custa o psicólogo numa equipe dessas, né? Você contratar um profissional de psicologia. Então, eu acho que é uma carência do nosso meio que precisaria ser preenchida. Nós temos 1 minuto para terminar e eu gostaria de deixar esse 1 minuto para você falar o que você quiser. Porque às vezes a gente faz uma pergunta, outra, e não faz uma pergunta que você gostaria de você poder falar sobre algo que seja importante para você. Eu espero ter transmitido essa ideia da importância do profissional de psicologia na equipe multidisciplinar e que isso sensibilizasse, né, os profissionais de saúde e os gestores de forma a pensar em contratar profissionais de psicologia em ambulatórios que atendem portadores de diabetes, porque eu tenho certeza que isto melhoraria o atendimento e o cuidado que é dado para esse tipo de paciente. E a família também está atenta para que exista esse profissional ali, né? Eu vou terminar hoje recomendando que quem quiser estar em contato com a professora Fanny pode entrar em contato com a Faculdade de Psicologia, porque acho que a Fanny é uma referência nesse trabalho e é a psicóloga que eu conheço desde sempre que está trabalhando com diabetes, em especial com crianças e adolescentes que necessitam isso mais atentamente, né? Até mais, nos encontramos no próximo trabalho, no próximo programa.